Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação CNC básico para torno CNC no comando Siemens. Bom pessoal, lembrando que nós estamos utilizando aqui a versão 840D, certo? Nessa programação. Hoje eu vou fazer a programação dessa peça, uma programação simples, onde a gente vai fazer uma rosca, um canal e vamos tunear, vamos desbastar essa peça e dar um acabamento. Então aqui pessoal, não está dando para ver direito aqui, mas eu tenho 4 chanfros. Certo? 1, 2, 3, 4. No caso, 5 chanfros de 0,5, certo? Meio milímetro por 45 graus. Então, vocês vão fazer aqui. Tem aqui um canal que mede 5 milímetros, certo? E uma rosca que eu esqueci de colocar aqui, que é de M30 por passo de 2. Para fazer essa rosca, eu vou fazer aqui um chanfro de 2 por 45 graus. Então foi essas cotas que eu não coloquei aqui. E faltou eu colocar aqui a cota do diâmetro do canal, que vai ser de 50 milímetros. Então, esse diâmetro aqui eu tenho 50 milímetros. Esse diâmetro tem 60. Esse diâmetro aqui onde termina o raio de 2 aqui é de 50 milímetros também. Então, eu vou fazer esse programa aqui em peças de trabalho. Eu tenho algumas pastas, eu vou fazer aqui na pasta Siemens. Certo? Lembrando que eu tenho aqui o subprograma TCP, que eu vou utilizar para troca de ferramenta, que vai conter esses comandos G00, G18, plano de trabalho Z em X, G40 cancela qualquer compensação do raio que estiver ativo, G500, G90, coordenada absoluta. Aí eu vou para uma coordenada em X400 e 600 para eu poder trocar ou para chamar a ferramenta. T0, D0, G97, rotação fixa, M3, M9, desliga qualquer refrigeração que estiver ativa, e M17, fim de subprograma. Então toda vez que eu for trocar de ferramenta ou quiser ir para um posicionamento de segurança, eu vou chamar esse subprograma, de vez de eu ficar digitando toda vez o código novamente. Então o último exercício que eu fiz aqui foi o exercício 6, esse vai ser o exercício 7. Só que a primeira coisa que a gente iremos fazer é um subprograma tendo somente aqui o contorno a qual eu irei fazer o torneamento, certo pessoal? Então eu vou clicar aqui em novo, mudar para subprograma, eu vou colocar contorno 7. Contorno 7, eu dou um OK. Então como a gente vimos anteriormente, G18, G90, diâmetro ON. Se você está aqui pela primeira vez, pessoal, você pode adquirir o e-book para programação CNC básica e para torno CNC. Ali vai conter os dois comandos, FANUC e o comando Siemens. É uma programação básica, servindo de introdução para quem quiser aprender a parte de programação manual, certo? Então, para iniciantes, mas pode acabar te ajudando aí. O link está na descrição do vídeo. Então você vai ver que eu não vou ficar explicando muito, pois já tem um e-book aí para estar ajudando vocês. Então, G01, eu vou para o primeiro posicionamento, que agora eu quero o perfil. Então aqui, ó, eu tenho um diâmetro de 30, porque eu tenho uma rosca aqui de M30. Só que como eu falei, eu vou fazer um chanfrinho aqui no início de 2 por 45 graus. Então se eu tenho 2 aqui, 30 menos 4 dá 26. Então eu vou colocar G01, X26 na outra linha, ou no outro bloco, eu vou trazer em Z0. Depois eu vou fazer o chanfro X30, Z menos 2. Fiz o chanfro. Eu vou vir aqui para Z menos 17, certo? Está indicando aqui, ó, Z menos 17. Agora eu tenho que subir com a ferramenta para esse diâmetro. Se eu tenho um diâmetro aqui final aqui de 40 e tem um raio de 2, 2 com 2, 4, 40 tira 2, dá 36. Então eu vou para X36. Lembrando que não tem necessidade de eu repetir o G01, pois é uma função modal.
Então agora sim eu vou fazer este raio, que no caso aqui é o sentido contrário. Eu estou vendo que a minha ferramenta está vindo da torre traseira. Então ela vai fazer um movimento aqui no caso de um G03, sentido anti-horário. Então G03, X40, Z menos. Se aqui tem 17, com 2 do raio, 18, 19. 17, 18, 19. Z menos 19, CR igual a 2. Diferente do comando Fanuc, que a gente coloca R igual a 2, aqui quando a gente vai indicar o raio, a gente coloca como CR igual a 2, certo? Então, CR igual a 2 no comando Sims. No comando Fanuc a gente também somente coloca R. Bom, fiz o raio, agora eu tenho que novamente ativar o G01, certo? Então, quando eu coloco o G01, eu cancelo o G03, que é uma função modal. Vou para esse posicionamento. Então, a mesma coisa, eu tenho um diâmetro de 50, eu tenho um raio de 2. Com 2, 4, 50, tira 4, dá 46. Então, no caso aqui, eu vou vir para x46, z menos 28, porque em comprimento tenho 30. Tirando os 2 do raio, dá 28. Então, G01, x46, z menos 28. Agora, G02, que eu vou fazer o raio, x50, z menos 30, CR igual a 2. Então tá aqui, ó, esse ponto, x46, z menos 28. Depois, G02, no caso, o movimento aqui vai ser sentido horário. Então, G02, x50, o diâmetro está cotado aqui, z menos 30. Agora eu vou para esta posição, que também vai ter um chanfro a ser feito aqui nesse início, que vai ser de meio milímetro. Então, meio com meio dá 1. Então, vou vir com a ferramenta aqui para x59. Depois vou fazer o chanfro. G01, x59. Agora, x60, z menos, no caso, 30,5. Certo? Então, fiz essa parte. Aí agora eu vou vir aqui para z menos 60. Não, z menos 50. Deixa eu ver se é isso. Z menos 60. Z menos 60 eu vou subir para esse ponto. Então tem um diâmetro de 70. 70 tira 4, dá 66. X66. Depois G03, que eu vou fazer o raio. X70. Z menos 62. CR igual a 2. Então, conferindo. 70 tira 4, que é a soma dos dois raios, dá 66. Depois G03, X70, Z menos 62, CR igual a 2. Agora eu vou vir em Z menos 70. E depois eu vou subir aqui para X 86. Então Z menos 70. G01, Z menos 70. Depois X 86. Depois X90. Z menos 72. Fiz o chanfro. Z menos 100. Certo? Então tem aqui 70. Fiz o chanfro.
Z-100 e eu vou subir para o diâmetro em bruto. O diâmetro acabado é 90, o diâmetro em bruto é de 100 mm. E M17, fim de subprograma. Então aqui eu fiz o perfil da peça, o subprograma contendo o contorno da peça, certo? Que é o perfil. Vou fechar. E agora eu vou criar o programa principal. Vamos, então agora eu vou clicar aqui em novo. E vamos fazer o programa principal, que vai ser o exercício 7. Que vai ser o exercício 7. Dá um OK. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai chamar o subprograma TCP, que vai servir aí para um posicionamento de segurança para depois eu chamar as ferramentas. Chamar a primeira ferramenta, certo? Lembrando que sempre quando eu vou fazer um programa, eu já tenho que saber as ferramentas que eu vou utilizar. No caso aqui no simulador, eu já sei as ferramentas que eu vou utilizar, então já está tudo aqui, certo? Configurada para eu poder utilizar. Bom, se eu clicar aqui, você vai ver que está aqui aquele programa, com aqueles comandos preparatórios, certo? Com os comandos iniciais, que é G00, G18, G40, G500, G90. Vou para uma coordenada de segurança, T0, D0, G97, uma rotação fixa, M3, M9 e M17, fim de subprograma. Antes de chamar a ferramenta, eu vou definir aqui o workpiece para que possamos simular. Então, cilindro, o diâmetro em bruto de 100 mm. Vou deixar com 1 mm aqui na face para a gente poder simular aqui o faceamento. Comprimento da peça em si, 140 mm. E o comprimento para fora das castanhas de 110 mm. Defini o workpiece. Agora sim eu vou chamar a ferramenta. Então no caso, venho aqui em selecionar a ferramenta. Vou selecionar aqui a ferramenta de desbaste. Colocar aqui o D1, que é o corretor. E agora eu vou colocar aqui G54, que é no 0 peça. G95, avanço em milímetro por rotação. E G71, coordenadas em milímetro. Depois, no decorrer do programa, você vai ver que eu não vou digitar mais o G95 nem o G71, pois já está ativado. Eu só digito novamente caso eu digitar algum código que cancele esses dois. O G54 eu sempre estou digitando. Bom, rotação constante. S350, M4. Se eu não me engano, eu já falei aqui, ou então falei lá no e-book sobre M4 e M3. Vai depender da ferramenta, se ela está virada ao contrário ou se é uma ferramenta apropriada para a torre traseira. O lins é o limite da rotação, até onde a rotação pode chegar em sua velocidade máxima. Vou deixar aqui em 3000. Agora eu vou fazer o posicionamento para que eu possa fazer o faceamento. Em X101, estou a 1 mm do diâmetro em bruto. Em Z2, em Z0.2. Ou seja, eu nesse posicionamento, depois eu vou descer com a ferramenta até o centro, passando do centro da peça. E quando eu faço esse faceamento, eu estou tirando 8 décimos, deixando ainda 2 décimos na face, para tirar no faceamento, no acabamento. G01, X-2, estou passando do centro da face da peça. Um avanço de 0.25. Depois eu vou afastar a ferramenta em G00, Z2. E vou voltar para X100. Agora eu vou programar aqui o Cyclo 95 para fazer o desbaste. Abro o parênteses. Vou digitar aqui o nome do subprograma que vai conter o contorno, certo? Vai conter o perfil da peça. Contorno 7, vírgula, fecho parênteses. Note que apareceu essa setinha, você clica aqui e programa. Então, plano de trabalho ZX,
Aqui você pode selecionar se vai ser desbaixa, acabamento ou usinagem completa. Eu vou deixar só desbaixa, que é um triângulo. O avanço 0.25. Aqui o avanço de imersão. Você pode deixar aqui como 0.25 também. Não vai haver nenhuma imersão, mas deixa igual. O tipo de usinagem é longitudinal e não plano, mas torneamento vai ser externo. E aqui você tem essas duas opções, vai ser essa primeira opção aqui. Sempre ao redor do contorno. A profundidade. O avanço em profundidade, certo? Que é o D aqui, vai ser de 3 mm. Aqui eu tenho a opção de deixar o sobremetal tanto em X, tanto em Z. Aí no caso, se eu especificar o valor aqui, eu não especifico aqui no X nem no Z. Então vou deixar como 0 e vou especificar aqui como 0.5. Pois, por exemplo, se eu deixar aqui 0 e colocar aqui 3, então vou ter sobremetal em X e em Z 3 mm. E não é o caso. Eu quero deixar 5 décimos em X e 2 décimos em Z. Certo? Aqui eu vou deixar 0. E o VRT é o retorno da ferramenta a cada passada, que é essa parte em vermelho aqui. Então a ferramenta vem fazendo o torneamento, o desbaste, e esse recuo aqui é o que a gente programa, que eu vou deixar de 2 mm. VTs dá um input, vou dar mais um input. Bom, agora eu vou chamar novamente o subprograma TCP para troca de ferramenta. Quando eu quero fazer um comentário, eu coloco ponto e vírgula e digito o comentário. TCP troca de ferramenta. Bom, vou selecionar a ferramenta de acabamento. G54, G96, S500, M4. O limite de rotação 3000. Vou agora fazer aquele faseamento para finalizar. Então G00, X101, Z0, G01, X-2, ou seja, agora eu vou tirar os 2 décimos que ficou faltando. Um avanço de 0.15, depois G00, Z2. Afastei a ferramenta, agora eu vou colocar aqui um G00, G42, X, no caso aqui eu vou colocar X30, que no caso eu vou vir para com a ferramenta aqui, certo? Para fazer o acabamento no desbaste. X30, vou chamar o contorno, que é o subprograma, contorno 7. Certo? E após fazer o acabamento, eu vou dar a descompensação. G00, G91, G40, X10. Então o que eu fiz? Eu vou, em coordenadas incremental, eu vou dar a compensação em X10, na posição que eu tiver, quando terminar o acabamento. Depois eu tenho que cancelar esse G91. Então eu vou digitar novamente aqui o TCP, que eu vou chamar outra ferramenta. E nesse seu programa já tem lá o G90, que vai cancelar o G91, certo? Então não precisa digitar novamente. Lembrando que essa programação aqui, ela serve aqui para a versão 828 e 840D. Outras versões do Siemens, a programação é diferente. Essa programação não vai rodar. Bom,
Agora que eu já fiz o acabamento, nós temos aqui uma rosca e o canal para fazer. Então eu vou fazer aqui o canal. Seleciona a ferramenta, que já está toda configurada, certo, pessoal? A espessura dessa ferramenta aqui do bedame é de 3 mm. G96, S350, M4, lins igual a 2.500. Vou fazer o posicionamento aqui próximo ao canal. Então aqui tem um diâmetro de 60, eu vou fazer um diâmetro de 65. O bedame tem uma espessura de 3 mm, vou colocar X65Z-38. Isso é a aproximação. Fiz a aproximação, vou programar o ciclo. Você vem em tornear, canal. Aqui você vai escolher o tipo, que no caso o SC é distância segura, vou deixar de 1 mm, o avanço de 0.15. Aqui eu vou deixar usinagem completa, tanto para fazer o desbaste e acabamento, só que a opção aqui não vai ser esse canal simples, pois eu vou fazer chanfro. Vai ser esta opção. Então SC 1 mm, avanço de 15 centésimos de milímetro, usinagem completa. Aqui tem vários tipos de canal, no caso o nosso é esse. Ponto de referência, você escolhe conforme você fez a programação, eu vou escolher este ponto de referência. O diâmetro aqui, ó, X0, que é o ponto de referência no diâmetro, é este ponto aqui. Aqui no caso você tem que desconsiderar o chanfro, certo? Então, X60. E em Z, que é o Z0, 35. Está aqui cotado. Então, X60 e Z menos 35. Esse é o meu ponto de referência. O B1, que é a largura do canal, é de 5 mm. O T1, que é esse comprimento aqui, que é a altura no caso, que seria esta altura aqui, ó, que ele quer saber. Eu tenho aqui, que eu não cotei, mas aqui é um diâmetro de 50 e um diâmetro de 60. 60 menos 50 dá 10. Se eu dividir por 2, dá 5. Então eu sei que eu tenho 5 aqui e 5 aqui. Então eu indiquei aqui, tem um de 5. Este ângulo aqui não é o nosso caso, então eu deixo 0. O FS1 é o chanfro que eu vou fazer, que é de 5 décimos. E esse FS4 aqui é o outro chanfro também que eu vou fazer, de meio milímetro. O D é a profundidade que eu vou estar aprofundando com a ferramenta para fazer esse canal de 2 mm. Sobre metal de 1 décimo, tanto em X tanto em Z, para acabamento. São dois canais, onde a distância para o próximo canal é de 10 mm. Então aqui, ó, eu tenho 5 mm aqui, vou fazer esse canal. Para fazer o próximo canal, vou andar mais 5 mm e mais os 5 do canal, que dá 10 mm, certo? Como tudo indo da direita para a esquerda, eu estou colocando o valor aqui de negativo, menos 10. Então está aqui o Cyclone 930. Bom, programei o canal, vou programar agora a rosca de M30 com passo de 2 mm. Bom, vamos chamar a ferramenta de rosca. G54, aqui nós vamos utilizar a rotação fixa, G97, S850, M4. Vou fazer um posicionamento em G00, X40, Z5. E vamos programar aqui o cycle. Então vai vir aqui tornear, rosca. Vou utilizar esse modo completo, rosca longitudinal. Não vou utilizar a tabela. O passo da rosca é de 2 mm. Esse G aqui nós vamos deixar 0. A usinagem vai ser completa. Vai ser aqui
alimentação em profundidade de corte constante linear, rosca macho, pois é rosca externa. O ponto de referência é 30, pois é um diâmetro de 30, pois a rosca é uma rosca M30. O ponto de referência é o Z0, certo? Que nós vamos partir da face. O comprimento de rosca, que também eu não coloquei aqui, é de 15 milímetros, certo? Deixando 3 milímetros aqui. Então 15 milímetros é o comprimento da rosca. Então menos 15, o LW 5 milímetros, ou seja, a cada passada da ferramenta, ela vai afastar aqui em relação ao ponto de referência 5 milímetros, certo? Então ela vai dando um passe, igual está fazendo aqui agora, e retorna nessa posição, a qual eu estou programando aqui, que vai ser de 5 milímetros. O LR eu vou deixar como 0, que é essa saída em ângulo aqui da ferramenta. A partir da onde eu vou querer, no caso eu vou deixar 0. O H1, geralmente ele já faz o cálculo aqui automático, mas você pode inserir, que aí você tem que pegar o 0,65 vezes o passo da rosca, e vai dar a altura do filete. O ângulo, nós sabemos que uma rosca métrica ela tem um ângulo aqui de 60, só que aqui ele quer a metade dela, então vai ser um ângulo de 30. O D1, que é a primeira penetração de meio milímetro, sobre metal aqui para acabamento, que é sobre medida para acabamento, 2 décimos. E o VR é a distância do retorno, que é essa distância aqui, ó. Então a ferramenta vai dar o passe e vai subir 2 milímetros. Se no caso eu colocar 5 milímetros, ela subiria mais 5 milímetros para poder retornar no LW a qual eu programei. Então o restante aqui se deixa não e 0 e é só aceitar. Bom, então aqui eu já programei a rosca. Vou chamar o seu programa TCP novamente para afastar os eixos. E M5, vou desligar o fluxo, M17, fim de M30, no caso, fim de programa. O que eu vou fazer agora? Aqui no modo Edit, eu vou vir em renumerar. Vou dar um OK, caso tiver algum erro eu poder corrigir. Feito isso agora, pessoal, vamos vir aqui em simulação. Bom, você então fez aqui já a peça do jeito que está aqui constando no desenho, certo? Então é isso. Quem quiser adquirir o e-book, o link está aí na descrição. Essa é uma peça simples que eu fiz somente para a gente podendo estar praticando e relembrar, né? Se você ficar um tempo sem mexer, você pode estar esquecendo. Então esse é o comando Sims na versão 840D. Certo? Então peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like aí para estar fortalecendo o canal. Até a próxima.